quero agradecer o convite da Cassiana, da Nádia, da Grace, do grupo aqui de Londrina, desse grupo de militantes, de estudiosas, de pesquisadoras. É um prazer estar aqui e a Cassiana já comentou, né, de como somos a resistência sempre, até porque independente de quem está no Ministério da Educação, independente de quem está nas secretarias de educação do mundo, quem faz a educação são os professores, as professoras lá no espaço da sala, com o conjunto das suas crianças e com o conjunto daquilo que a gente vai aprendendo a pensar, né? Então, esses momentos de estudo são momentos fundamentais e eu quero destacar a importância de um evento como esse, e de um evento como esse a Cassiana estava me contando como é que ele se configura, do estudo, da discussão, dos registros que vocês fazem. Então é isso aí, né? Por sorte, né, como diz um grande estudioso da psicologia internacional, o estudo é a única atividade cujo produto é a gente mesmo que estuda. O estudo nos faz melhor. É claro que com um estudo, com uma formação melhor, o nosso trabalho também será melhor. Mas o primeiro objeto sobre o qual o estudo recai é sobre a própria pessoa, né? E acho que se nós estamos aqui, nós seres humanos, temos uma história de evolução, né? É uma evolução que não é socializada, que não é compartilhada, que não é dividida, que não é distribuída, né? Cada um de nós pode fazer o seu caminho também em relação a isso, né? De ser cada vez mais uma pessoa evoluída, no sentido de saber cada vez melhor o que quer e o que pode fazer com o trabalho que a gente realiza, né? Bem, para falar do papel do professor, né? Achei muito adequado a articulação dos dois temas, como é que as crianças aprendem e qual o papel do professor de educação infantil, né? Primeiro dizer que faz muito pouco tempo que nós estudamos a educação das crianças pequenas. Esse é um elemento fundamental para a gente discutir com os nossos colegas, da gente se dar conta pessoalmente, da gente discutir com os nossos colegas também. Estou com uma vontade enorme de sentar nessa mesa, mas eu acho que eu vou sentar nesta cadeira. Arrumar o setting primeiro. Quando eu vou nas escolas, eu estou trabalhando atualmente, estou fazendo uma assessoria para a Secretaria de Educação de São Paulo, especificamente na área da educação infantil. E a gente acaba, inclusive, de escrever um documento que está disponível no portal da Secretaria Municipal de Educação. Se vocês quiserem conhecer esse documento, se chama Currículo da Cidade, Educação Infantil. E tem um documento anterior, para qual esse documento exerce a função de ser um documento complementar, também disponível no portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, da cidade de São Paulo, que se chama Currículo Integrador da Infância Paulistana. E ao escrever esse documento, a gente pensa justamente nessa responsabilidade que nós temos em relação à educação das nossas crianças, né? E o que de fato estamos fazendo e o que de fato podemos fazer. Eu começava por dizer para vocês que faz muito pouco tempo que a gente estuda a infância. Faz muito pouco tempo que a gente olha para as nossas crianças com um olhar de pesquisador. Faz muito pouco tempo que a gente olha para as nossas crianças querendo conhecer as nossas crianças. A maior parte daquilo que a gente faz na educação hoje, a gente ainda faz muito baseado no senso comum, naquilo que a gente pensou, ou naquilo que alguém pensou, ou naquilo que alguém disse
a partir de olhar as crianças individualmente. Quem produzia conhecimento até muito pouco tempo atrás sobre as nossas crianças eram os médicos e os psicólogos, ambos olhando para as crianças individualmente nos consultórios de pediatria e nas clínicas de psicologia. Faz 30 anos que nós começamos engatinhando no processo de olhar para as nossas crianças coletivamente nas escolas de educação infantil e começamos a descobrir quem elas são e como elas aprendem. Por sorte, a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso também com a grande contribuição da teoria histórico-cultural, né, que já vem há quase um século olhando para as crianças e descobrindo como é que acontece o desenvolvimento humano. E é a partir desse momento que a educação vira ciência. E o que a gente faz hoje na educação não pode ser mais baseado no senso comum. O que a gente faz hoje na educação, como professor, professora, coordenadora pedagógica, diretora da escola, diretor da escola, supervisor ou supervisora, secretário ou secretária da educação, precisa ser baseado no conjunto do conhecimento que se tem produzido sobre as crianças e sobre o desenvolvimento humano. Não podemos mais tolerar que as pessoas façam aquilo que elas achem mais adequado, sem que esse achar mais adequado seja baseado no estudo, na observação, na produção de conhecimento sobre as crianças pequenas, né? Então hoje somos nós todos trabalhadores e profissionais, talvez eu considero os mais importantes da sociedade, porque somos responsáveis por algo que é muito novo para nós e que nós estamos aprendendo a fazer. Nós somos, de fato, responsáveis pela formação da inteligência e da personalidade das crianças. Até muito pouco tempo atrás se pensava que inteligência e personalidade, atitudes, modos de ser, aptidões, capacidades, habilidades, vinham no pacote, vinham com a criança. Nasceu e esse já tem um conjunto de potencialidades guardadinhos dentro dele e que cada um vai expressar à medida que for crescendo. Não é isso. A ciência tem mostrado que nós todos, quando nascemos, temos o desenvolvimento humano nas suas máximas possibilidades como uma possibilidade que está dada para cada um de nós. É a vida que a gente vive, o como a gente é tratado, o lugar que a gente ocupa nas relações de que a gente participa, quem eu sou quando eu sou pequenininha na minha relação na família, quem eu sou quando eu sou pequenininha na minha relação com os profissionais que estão na escola, nessa creche que eu frequento, quem eu sou quando eu tenho 3 anos, 4 anos, 5 anos nas rodas, nas relações sociais de que eu participo. Que lugar eu ocupo? Eu ocupo um lugar de importância? As pessoas me ouvem? As pessoas olham para mim? As pessoas consideram aquilo que eu falo? As pessoas procuram saber quem eu sou e o que eu penso e como eu estou me sentindo? As pessoas consideram como eu estou me sentindo hoje aqui nessa sala? Tudo isso, que atividade eu faço? Que decisões eu tomo? Que escolhas eu faço? O que eu sou levado a pensar? O que o meu professor, a minha professora, os adultos que convivem comigo, que espaço eles reservam para mim? Nos momentos de escolha, de tomada de iniciativa, de solução de problemas, enfim, de decisões que são tomadas no espaço da escola. Eu sou criança, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, e etc. Sou um objeto desse processo ou sou um sujeito desse processo? Até muito pouco tempo atrás, a maior parte de vocês vai se lembrar de que as nossas escolas elas se constituíam de carteiras grudadas no chão, parafusadas no chão.
todas viradas para o professor, tinha uma concepção de como as pessoas aprendem, muito clara, marcada aí. As pessoas aprendem, sejam crianças, sejam adultos, quando elas estão quietas, prestando atenção em alguém que fala. Hoje eu estou aqui fazendo uma provocação para vocês, mas vocês, enquanto eu estou fazendo essa provocação, eu fico vendo. Tem gente que se mexe, tem gente que comenta, tem gente que acende, tem gente que faz uma cara estranha. Então, vocês estão, enquanto a gente está conversando aqui, vocês estão pensando, vocês estão comparando esses elementos que eu estou trazendo com questões que vocês já pensam, né? Com as crianças pequenas, essa coisa não funciona assim, né? As crianças não são capazes de ir refletindo enquanto a gente está falando, e por isso que essa forma de educar, de ensinar, com as carteiras pregadas no chão e as crianças silenciosas olhando para o professor, elas faziam sentido, essa forma fazia sentido quando a gente acreditava que as crianças aprendiam de tanto ouvir, de tanto ver, de tanto repetir. A gente pensava, e até muito pouco tempo atrás defendia-se, que as crianças aprendiam pelas vias sensoriais. Por isso, na escola, a gente aprendia a ler e escrever repetindo o ba, bebi, bobu inúmeras vezes, e o lá, leli, lolu, e o fá, fefi, fofu, e copiando, e fazendo os números até 50 vezes. Com o desenvolvimento das pesquisas, nós descobrimos que não é assim. Primeiro, o primeiro grande impacto em tudo aquilo que a gente faz é compreender que o que nós estamos fazendo na escola, na educação das crianças, especialmente na educação das crianças de 0 a 6 anos, não é ensinar conteúdo. Tem uma coisa muito mais significativa, muito mais importante, muito mais nobre em discussão. Nós estamos formando uma inteligência e uma personalidade. Por meio do quê? Como é que se forma? Como é que se concretiza essa inteligência, essa personalidade? À medida que a gente vai formando, vai permitindo, com tudo aquilo que a gente promove de vivências para as crianças, em que elas possam ser sujeitos ativos, nós vamos promovendo percepções, nós vamos promovendo sensações que vão virando percepções, que vão sendo categorizadas sob forma de conceitos, coisa que dá para ver através, que daqui a pouco alguém vai dar o nome de translúcido, coisa que dá para ver completamente através, que alguém vai dar o nome de transparente, coisa que eu olho através eu olho e não dá para ver através, daqui a pouco alguém vai dar um outro nome, sensações, experiências que vão sendo acumuladas, com as coisas que eu vou experimentando, pegando, mordendo, lambendo, rolando, amassando, abrindo, fechando, experimentando contra a luz, olhando lá fora, brincando com a sombra. Eu vou vivendo um conjunto de experiências, eu vou criando uma memória dessas experiências, eu vou agrupando essas sensações. Essas sensações eu vou dando nomes. E à medida que eu vou dando nome a essas sensações, eu vou também experimentando o pensamento. À medida que eu vou vivendo, eu vou experimentando o pensamento. Eu vou exercitando esse pensamento, que à medida que eu adquiro a fala, esse pensamento se torna cada vez mais elaborado. Porque enquanto eu não falo, eu trabalho com as experiências vividas, com a experimentação, com a criação de modelos. Depois que eu me aproprio da linguagem oral, eu começo a trabalhar com as hipóteses, porque eu começo a pensar com palavras, não com modelos, não com situações vividas. Então, a grande tarefa que está dada para o professor da educação infantil é promover experiências. Para promover experiências com crianças que saíram de casa, saíram do aconchego do lar, onde ela se sentia acolhida, onde ela se sentia segura,
onde ela confiava nos adultos que estão cuidando delas. Infelizmente, essa não é a experiência de todas as nossas crianças, mas com esperança otimista na vida, é essa a experiência que as crianças deviam viver em casa, uma experiência de acolhimento. Mas independente da experiência que elas têm em casa, elas chegam na escola, que é um lugar diferente. É um lugar onde elas não conhecem ninguém. Elas precisam ser, primeiro, acolhidas. E o acolhimento é alguma coisa que acontece não nos primeiros 15 dias, que a gente costumava chamar de adaptação. Se vocês forem olhar um pouquinho para trás, na própria experiência vivida de vocês, quanto as coisas foram mudando, a gente vai vendo quanto a pesquisa e o conhecimento sobre essa etapa do desenvolvimento humano já impactaram o nosso trabalho. A gente não fala mais em adaptação, porque a adaptação era adaptar a criança à escola. Hoje a gente fala em acolher. A escola estabeleceu um olhar em relação à criança. Porque a escola não é mais o modelo, a forma a que as crianças precisam se adaptar. A escola é o lugar onde as crianças vivem a sua infância coletivamente. Aquela infância que muitos de nós vivemos nas ruas, nos quintais, brincando com os amigos, até tarde da noite, que víamos os adultos na hora do café da manhã, do almoço e do jantar, e na hora de dormir. Essa infância, infelizmente, ela tem um lugar muito pequeno hoje. Essa infância acontece nas escolas. E nos países desenvolvidos, acontece 100% nas escolas de educação infantil. Nos países desenvolvidos, que tem uma atenção à infância, diga-se de passagem. Porque precisa lembrar que o Brasil é um dos países que mais atende, em números absolutos, crianças de 0 a 3 anos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, se a gente vai pensar em país desenvolvido, o país mais rico do mundo, não tem um programa público de atenção à infância. Crianças de 0 a 3 anos que quiserem ter uma educação coletiva nos Estados Unidos, que não tem mãe que fica em casa e que cuida dela, né? Ela vai para uma creche particular. E uma creche particular que não tem compromisso com a educação, tem compromisso com o cuidado. Isso sim, eles fazem barbaramente. Mas só para dar um exemplo, né? Porque quando a gente fala muito das nossas creches, a gente tende a dizer, mas as nossas creches têm muitas crianças. Tem mesmo, porque a gente ainda é uma sociedade que ainda temos muitas crianças. Ainda que o nosso índice de natalidade, ele já tenha atingido em 2018 o índice que deveria atingir em 2040. Nós já temos 1,8 filhos por mulher no Brasil. É o mesmo índice que tem os países que têm o menor índice de crescimento na Europa. Então, assim, mas ainda temos muitas crianças. Mas o Brasil fez uma opção por atender na esfera pública e gratuita. Público não é sinônimo de gratuito pelo mundo afora. Por isso que nós vamos defender as nossas creches, as nossas escolas de educação infantil da iniciativa pública, porque elas são a possibilidade dada de desenvolvimento máximo. O Gramsci, um filósofo italiano, dizia que o papel da escola e do professor é formar cada criança, independente de gênero, de cor, de idade, de origem social, para ser um dirigente. Então, a escola pública gratuita brasileira e a creche, a educação de 0 a 6, é a oportunidade de todas as crianças brasileiras desenvolverem as suas máximas possibilidades. E aí vai depender do trabalho que a gente faz. Né? Mas precisamos sempre considerar isso. Temos muitas crianças? Temos. Mas a causa é nobre. E nós precisamos pensar de que forma temos o acolhimento como método, como atitude permanente dos professores e das professoras, como atitude permanente do coordenador pedagógico, como atitude permanente dos supervisores, como atitude permanente de todos os profissionais da escola, seja a merendeira, seja a moça da limpeza, seja a diretora ou o diretor da unidade.
o acolhimento como atitude permanente, como método, todos os dias do ano e em todos os momentos da vida das crianças. É a criança acolhida que vai se sentir segura. É a criança acolhida que vai sentir confiança no adulto que a cuida. Quando eu estou falando de acolhimento, eu estou falando do adulto que recebe, pega no colo, acolhe, conversa, respeita o momento de tristeza das crianças. A gente tem um hábito de dizer assim, tá triste? Tá chorando? Não, benzinho, vem aqui, vem brincar. A gente passa por cima da tristeza. A criança tem o direito de estar triste na escola. Você não quer brincar agora? Você está triste? Você quer me contar? Você quer contar para alguém porque você está triste? Você quer que eu fique aí um pouquinho com você? É essa criança acolhida que depois fica brincando sozinha, autonomamente. É essa criança acolhida que chega na escola, num espaço também acolhedor, onde tem um monte de coisas diferentes para as crianças fazerem, num espaço que está acessível e, portanto, na altura de todas as crianças. Rico de materiais, de madeira, de pano, de plástico, de borracha, de vidro, de papel, de papelão, de lã, diversificado, de formas diferentes, de texturas diferentes, de cores diferentes, de formas diferentes, de pesos diferentes, de preferência sem função definida. A qualidade do material é dada pela multiplicidade de uso que ele ofereça. Então, quanto mais brinquedo comprado, menos legal o espaço é. A gente no Brasil tem um preconceito contra a sucata e materiais naturais. Toquinhos de madeira, retalhos de pano de todas as cores, tamanhos, espessuras, texturas. Quando eu falo de sucata, eu falo de material bonito, resistente, colorido. Não estou falando de caixinha, não, como chama isso? Esses invólucros de margarina, que daqui a pouco perde a cor, que daqui a pouco não dá para fazer nada. Estou falando de coisa bonita, de coisa sem rótulo. Estou falando de frasco de shampoo que tem uma infinidade de cores. Quando a escola vira esse lugar que tem materiais diferentes, materiais naturais, sementes, que tem desde as menorzinhas que vão estar dentro de um vidro bem fechado, para serem vistas pelos bebês, até as sementes grandes que podem ser objeto do tateio, né? Do levar à boca, né? E aí não vou nomear porque nós temos uma infinidade de possibilidades, né? Mas, então, desde objetos naturais, sucata, em relação a qual a gente tem preconceito, mas, só para dar um exemplo para vocês, naquela região mais rica da Itália e que abriga também a experiência de educação infantil mais conhecida no mundo, que é Reggio Emília, eles têm lá um barracão em que reúnem toda a sucata produzida no município. A comunidade, porque a escola não é um lugar das crianças e das famílias, a escola de educação infantil é um elemento da comunidade. Toda a comunidade guarda a sucata bonita, tampa de todas as cores, de todos os tamanhos, retalhos de lã, de linha, fita, carretéis de linha, carretéis de lã, rolos de papelão que a gente usa, que os engenheiros usam para plotar, e os arquitetos usam para plotar, onde vem o papel para plotar os projetos. Rolos de papelão que vem os tecidos nas lojas de tecido embrulhadas, caixas de papelão de todos os tamanhos, tudo quanto é sucata, colorida, bonita, produzida, é organizada nesse espaço que eles chamam de Rei Midas. O que é Rei Midas? Quem conhece essa história?
É a lenda do rei, que em tudo que ele toca vira ouro. Sucata, lá em Reggio Emília, é tratada com essa perspectiva. É ouro na mão das crianças. Então nós precisamos parar de ter preconceito e entender que brinquedo pronto tem regra, tem bula. Carrinho se brinca assim, boneca se brinca assim. E começar a ampliar o material que a gente oferece às crianças. Então, um espaço organizado, rico, diversificado, em quantidade, legível. Todas as rolhas estão guardadas nesta lata, que tem uma rolha pendurada, colada na lata. E eu posso escrever também. Nós somos muito fissurados, né? O professor tem uma obsessão por ensinar, né? O Reich já falava disso há 100 anos atrás. Pais e professores têm uma obsessão por ensinar. Nós precisamos considerar como é que as crianças aprendem. As crianças não aprendem pelo ouvido. As crianças aprendem na atividade, quando elas convivem. O Vygotsky vai falar disso, né? Lei genética geral do desenvolvimento humano. Antes de ser interna, uma função é vivida coletivamente. Antes de eu aprender a solucionar problemas, eu soluciono problemas coletivamente, em voz alta. Por isso que o Paulo Freire vai dizer que o papel do professor é fazer boas perguntas. Não é responder perguntas, é fazer boas perguntas. Com que material nós vamos brincar lá fora? Já que lá fora não é só sinônimo de parque, né? Nós vamos brincar de casinha lá fora. Nós vamos brincar de fazer pista de corrida de carrinho lá fora. Com que material nós vamos levar lá fora? Do que nós vamos brincar lá fora? Que material nós vamos levar lá fora? Como nós vamos levar esse material? Como nós vamos guardar depois na volta? E agora, como guardamos o material? O papel do professor é fazer boas perguntas, em lugar de ficar respondendo perguntas que ninguém fez, né? Dizia o Paulo Freire. Então, um espaço organizado. Então eu estava falando da questão da escrita, né? Então nós professores temos essa, na nossa obsessão por ensinar, falando a respeito, nós precisamos nos acalmar e entender que podemos trabalhar com a cultura escrita na escola, desde que a cultura escrita seja usada na sua função social. Vocês têm uma especialista aqui na casa que é a Grace. Eu sempre indico a dissertação e a tese dela em todos os lugares que eu vou. Aqui não precisa indicar o nome dela, vocês procurarem na internet, pode ir direto com ela, né? Mas assim, as crianças, da mesma forma como as crianças vão se apropriando, já dizia o Vygotsky, naturalmente da linguagem oral, porque elas vivem num lugar em que as pessoas falam, elas também podem se apropriar naturalmente da escrita se elas conviverem com adultos que leem e escrevem. Então a gente também pode, nesse espaço legível das crianças, e acessível e na altura das crianças, eu posso ter lá um balde com tampinhas de garrafa PET, em que eu colo uma tampinha de garrafa PET para as crianças saberem o que contém ali, onde guardar esse material, mas eu posso escrever também tampinhas. E as crianças vão dizer, está escrito aí, vou dizer, eu escrevi aqui porque para a gente saber o que tem aí. A gente pode pôr uma tampinha, a gente também pode escrever. As crianças vão aprendendo para que os adultos usam a escrita. E como diz o Vygotsky, à medida que as crianças vão convivendo com adultos que leem e escrevem, elas vão criando para si mais do que a compreensão do que para que serve ler e escrever. Isso é fundamental para aprender a ler e escrever. Mas elas vão formando também para si o elemento motor de todo o processo de aprendizagem. A necessidade, o desejo. Minha professora escreve, eu também quero. A minha mãe escreve, eu também quero. Todas as vezes que as crianças testemunham os adultos escrevendo, nós vamos criando nelas a vontade de ler e escrever. E a vontade de ler e escrever, só para finalizar esse item da conversa, não letras.
que ninguém precisa escrever letras. Nós precisamos escrever ideias, textos, mensagens, informações. E a grande contribuição da educação infantil, se nós quisermos ter adultos, leitores e autores de texto, gente que é capaz de ler e entender um texto, e gente que é capaz de escrever um texto de autoria, a educação infantil pode fazer a sua grande contribuição, criar nas crianças a vontade de ler e escrever. Isso a gente faz quando a gente lê para elas histórias, quando a gente lê gibi, quando a gente lê no dicionário uma informação, quando a gente lê no jornal uma informação que interessa, que nós estamos querendo descobrir, sobre um assunto que nós estamos querendo conhecer a respeito. Quando a gente escreve a história dos nossos passeios, cada criança, nós vamos fazer um texto coletivo, vamos contar para os nossos pais a história do nosso passeio hoje. O que nós vamos dizer para eles? As crianças vão dizendo, a professora vai escrevendo. Depois eu, professora, leio para as crianças para ver se ficou bom, se não faltou nada, se tem alguma coisa para inserir. Esse movimento vai criando nas crianças a vontade, o desejo, a necessidade da escrita. Essa é a nossa grande contribuição. Porque, como diz um grande estudioso do desenvolvimento humano na infância, nós não vamos potencializar o desenvolvimento dos nossos filhos, nem das nossas crianças na escola, transformando bebês em pré-escolares, e nem transformando pré-escolares em escolares. Se a gente quer potencializar o desenvolvimento das crianças, nós precisamos aprofundar as formas da atividade lúdica, do brincar, da atividade plástica, as diferentes linguagens de expressão, a música, o desenho, a pintura, brincar com barro, com terra, com areia, com água, escultura com caixinha de papelão, fotografia. Agora nós temos tantas possibilidades, né, com as mídias disponíveis, né? Então, assim, aprofundar as formas da atividade lúdica, plástica e prática. As crianças precisam participar da vida na escola, participar do planejamento. O que nós vamos fazer hoje? Alguém teve a cara de pau de perguntar para a Madalena Freire. Então o professor não precisa, não foi nem perguntar, foi afirmar. Cara de pau não seria perguntar, cara de pau é afirmar. Teve a cara de pau de afirmar para a Madalena Freire, então o professor não precisa mais fazer planejamento, né? Ela falou, como não? O professor planeja. O que eu vou fazer com as minhas crianças hoje? Nossa, o que sobrou de ontem mesmo? O que ontem nós combinamos que a gente ia continuar fazendo? O que as crianças começaram a fazer e não terminaram, que nós precisamos dar continuidade hoje? O que eu vou propor de legal, de diferente para a gente fazer hoje? O professor faz o seu planejamento, mas ele replaneja com as crianças. Então ele abre o dia no grupo, combinando isso. O que nós vamos fazer hoje? Quando as crianças participam do planejamento, elas vão aprendendo a planejar. Da mesma forma que quando elas participam da solução de um problema, duas crianças brigaram, opa, o que aconteceu aqui? Boas perguntas. O que foi? O que você fez? Como vocês resolveram? Será que essa é a única forma de resolver isso? Como que a gente podia resolver isso, gente? Dois aqui estavam se batendo por causa do lápis amarelo. Como que nós podemos resolver isso? Vão vir montes de ideias das crianças. Nós vamos optar por uma solução. As crianças vão aprendendo a resolver problemas quando a gente resolve problemas em voz alta, no conjunto do grupo, né? Então, voltando, acolhimento combina com um espaço também acolhedor. Porque aí as crianças vão chegar, na realidade da Prefeitura de São Paulo, 35 crianças por professor, com as crianças de 4 e 5 anos, e 6. Tem unidade no centro da cidade que já tem 16, que tem 17, mas na periferia
com um montão de criança e poucas unidades, você vai dizer não. Agora, temos que pensar como é que a gente, com 35 crianças na sala, acolhemos. O espaço, como dizem os italianos, é o segundo educador da turma. Ele tem que dividir com o professor, com a professora, a atenção das crianças. Se o espaço for rico de possibilidades, se tiver fita métrica, régua, lupa, balança, areia, tudo aquilo que nós já comentamos, de sucatas, de caixas de diferentes tamanhos, retalhos de madeira que as crianças possam usar para construir, né? Só que lá, claro, que dentro da sala nós vamos ter os retalhos pequenos de madeira, mas lá na área externa nós podemos ter pneu, nós podemos ter pedaços de madeira maiores, que as crianças possam fazer pequenas construções, inventando coisas, usando aquilo que um colega meu que é professor de física comentou um dia. Veio visitar uma escola e viu que a gente trabalhava só com coisinha pequenininha, e com papel e lápis, e giz de cera, e tinta e papel, e giz de cera e papel, e cola e papel. E falou, nossa, parece que o mundo aqui nessa escola é bidimensional, só tem largura e comprimento, não tem altura. Aí a gente já se tocou e começou a trabalhar com toquinhos de madeira, Lego, se tiver legal, caixas de papelão de vários tamanhos, para que as crianças possam projetar coisas, inventar coisas, né? Então, assim, se o espaço for organizado na altura das crianças, rico, diversificado, legível e bonito, para ser bonito, nós vamos dividir a atenção das nossas crianças com a gente. Tem criança que vai chegar e vai direto num objeto que ela estava desde ontem querendo brincar com ele. Ela vai direto no material. Aí eu vou acolher quem chega triste, quem chega chorando, quem chega nervoso. Eu vi um menininho outro dia, chegou assim, ó. Alguém tem que acolher, ele está nervoso. Tem que vir, não é acolher assim, ai fulano, vem brincar. É assim, você está nervoso, fulano? Aconteceu alguma coisa? Você quer contar para mim? Como que você quer ficar hoje? Acolher, respeitando as crianças. Acolhimento combina com respeito, combina com espaço organizado, porque daí as crianças que não precisam de atenção e de acolhimento, para além do oi, bom dia, tudo bem? Elas já vão direto para as atividades. E eu vou poder dar um tempo maior para acolher quem de verdade precisa. Criança acolhida, criança vista, criança ouvida, criança que é parte do espaço, por isso participação hoje é uma palavra tão importante. Acolhimento, escuta, essa escuta metafórica no sentido da gente observar, conhecer e ir registrando o que nós vamos aprendendo com as nossas crianças. Essa é uma outra palavra fundamental e papel essencial do professor. Observar, registrar, aprender com as crianças e, a partir daquilo que ele está observando, possibilitar vivências. E desse ponto de vista, quanto mais criatividade a gente tiver, melhor. Quanto mais eu puder, a cada semana, se eu puder inventar uma atividade nova, trazer um material diferente, que vai enriquecendo as possibilidades. Eu apresento e depois eu deixo para o uso livre das crianças. Se eu tiver essa atitude de um material novo, de uma atividade diferenciada, nós vamos ter as crianças cada vez mais interessadas naquilo que a gente propõe. E interessadas naquilo que a gente propõe significa a formação de uma atitude interessada no conhecimento. Fundamental para a hora que essas crianças forem para a escola que trabalha com conhecimento de forma sistemática. Se nós queremos formar nossas crianças para terem sucesso na escola e na vida,
Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Porque na escola, na educação infantil, nós estamos formando atitudes. Aprender a conviver com os colegas. Aprender a esperar a vez para usar um objeto. Aprender a negociar com o colega esse objeto. Aprender a ser solidário. Olha, fulano, teu colega está esperando você terminar de usar o lápis amarelo. Aí o fulano passa o lápis para o amigo e eu digo, legal, gostei de ver. Então assim, o que nós estamos fazendo na escola? Como diz a professora Vera Vasconcelos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os professores estão trabalhando, mas as crianças estão vivendo. Quem trabalha na escola é o professor. As crianças estão vivendo. Ninguém, de tantas pesquisas que nós já fizemos ao longo desses 30 anos, nenhuma das nossas pesquisas mostrou que aquele jeito que a gente vivia a nossa infância, nos quintais, no jardim, solto na rua, estava errado e que produziu gente atrapalhada. Não. Nós é que estamos hoje produzindo crianças atrapalhadas, porque nós inventamos que na escola as crianças têm que fazer aquilo que os adultos mandam. Nós precisamos repensar a nossa escola à luz do conhecimento acumulado. Nós precisamos colocar a nossa escola de ponta cabeças. Nós estamos numa sociedade doente, acho que ninguém discorda disso, doente, que distribui mal a sua riqueza, que explora os fracos, os pobres, que oferece possibilidades de desenvolvimento desigualíssimas para o povo. Não estou falando da sociedade brasileira, estou falando da sociedade, da organização internacional de um modo geral, né? Mas quando a gente olha em volta da gente mesmo, a gente pode ver isso, Nós estamos numa sociedade doente. E na escola, se a gente não tirar do ponto morto o nosso trabalho, do ponto morto não, do piloto automático. Se a gente não tirar o nosso trabalho do piloto automático e repensar de cabo a rabo o que nós estamos fazendo, nós não vamos mudar nada. Nós vamos continuar adoecendo as nossas crianças. Nós adultos pressionados pelos pais, nós adultos pressionados pelos professores do ensino fundamental, nós adultos pressionando as nossas crianças. Então, à luz do que sabemos hoje, como é que as crianças aprendem? Quando elas vivem. Quando elas vivem como sujeitos. Quando elas participam do planejamento do dia, quando elas participam do planejamento das atividades que nós vamos fazer lá fora, quando elas participam do planejamento do material que nós vamos levar para brincar lá fora, quando elas participam das atividades práticas todas da escola, arrumar a sala, arrumar de novo os materiais dos seus lugares, elas estão aprendendo que elas são capazes, que elas são confiáveis, que elas conseguem, elas estão aprendendo que o outro é importante. Nós estamos arrumando para os colegas que vêm depois. Nós estamos arrumando para outros colegas que quiserem brincar com esse material depois. Nós estamos aprendendo ela está aprendendo a ser respeitada e a respeitar os outros, né? E aí o conjunto dos elementos todos, memória, sensação, percepção, desenvolvimento do pensamento, solução de problemas, isso está tudo junto quando a criança, no lugar da gente botar as crianças para fazerem coisas que a gente acha importante que elas façam, a gente começa a observar mais o que é que elas precisam e que elas estão apontando para a gente. Um dos mestrados que eu orientei, essa minha aluna, ela tinha acabado o curso de graduação, entrou direto no mestrado, então assim, com 21 anos ela estava defendendo o mestrado. Com 22 ela estava defendendo o mestrado. Aquele tipo de pessoa que você pensa assim, do ponto de vista de experiências vividas, é uma pessoa crua. Muito estudiosa, por isso já engatou, terminou a graduação cedo, já engatou no mestrado, com um projeto super legal e tal, relevante, importante. Comentário dela: nossa, que interessante.
aquilo que a teoria fala que é o melhor para as crianças é exatamente o que as crianças querem fazer. Que coincidência, né? Eu falei, não é coincidência. A teoria, estudando as necessidades das crianças, percebe o que para elas é importante. Qual é a linguagem de comunicação com o mundo que elas têm. Ela fez um estudo sobre o brincar. E ela falava disso. É interessante porque a teoria fala que o brincar é importante para o desenvolvimento humano nessa idade. E essa é a atividade que as crianças mais gostam de verdade de fazer, né? Que bela coincidência, né? Então, assim, na verdade, a teoria só descobre que o brincar é a linguagem por meio da qual a criança expressa tudo aquilo que ela vai aprender. E a expressão é essencial no processo de aprendizagem. O Paulo Freire disse isso de um jeito lá na década de 60, quando ele fala contra a educação bancária, que a educação bancária, durante muito tempo eu pensava que quando o Paulo Freire falava da educação bancária, ele falava dessa educação que as crianças ficam sentadas no banco. Mas não é isso, né, gente? Depois eu fui perceber. Por que o Paulo Freire falava? O que o Paulo Freire queria dizer com a educação bancária? Aquela educação que a gente fala para as crianças abrirem a cabeça, a gente vai enfiando informação, e chega um belo dia, a gente abre, como no banco, né? Você guarda, um belo dia você vai lá e retira. Ele falava dessa educação bancária criticando isso. Essa forma de entender, que tem um tempo da criança aprender, quando ela ouve, ela vai aprendendo, acumulando. Depois, um belo dia, ela mostra o que ela aprendeu, na prova, de preferência. E o Paulo Freire, ao criticar isso, dizia, a educação é dialógica. O que ele queria dizer? Que os processos de educação acontecem no diálogo, na comunicação. E é na comunicação entre a criança, o adulto e a cultura. E o conjunto das coisas que tem ao nosso redor, que as crianças querem saber, querem aprender a usar, querem usar. Seja a máquina fotográfica, seja o microfone, seja a garrafa plástica, seja o carrinho, seja o carro do pai dela, né? É nesse diálogo do educador, do adulto, com a criança, com a cultura, que acontece o processo educativo. E esse é um processo de comunicação horizontal, não é de cima para baixo, não é com gente brava, não é com professor mal-humorado, não é com tarefinha, com trabalhinho, com atividade que o professor projetou para as crianças acabarem de fazer. É com situações de vida em que as crianças estão inteiras na atividade. Estão com o corpo, estão com a cabeça, acompanhando por que nós estamos fazendo isso, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer, e estão com a emoção presente, com a vontade. O Spinoza já falava isso no século, não sei se 17 ou 18, acho que era até no século 17. Ele fala muito tempo atrás, portanto. Ele dizia, o processo essencial da aprendizagem está ligado ao afeto. E hoje nós começamos a repetir que a cognição não se separa do afetivo, que o cognitivo não se separa do afetivo. Precisamos entender isso. E quando a gente vai lá no Spinoza, a gente entende isso. O processo de aprender não está separado do desejo de aprender, da vontade de aprender. E esse talvez seja uma das grandes tarefas do trabalho do professor. Quando a gente fala de papel do professor. Se a criança aprende quando ela tem vontade, quando ela tem necessidade, o papel do professor é criar necessidades. Porque as crianças nasceram, as únicas necessidades que as crianças têm ao nascer é de comer, de dormir e de ser higienizada. Ponto. Necessidades biológicas. No entanto, como diz o Vygotsky, numa metáfora que eu acho super bonita, ele diz, o primeiro ato humano em relação ao bebê que nasceu foi pegar no colo. Quando você pega no colo para amamentar, você supre uma necessidade biológica e você cria uma necessidade social. A necessidade biológica que você está suprindo é a amamentação. Estava com fome, vai mamar, vai...
Agora, se cria nele uma necessidade que ele não tinha antes, que é a necessidade e o prazer de ser amamentado no colo. E aí o Vygotsky vai dizer, e a partir daí ele não para de criar novas necessidades sociais. Ninguém nasceu com necessidade de conhecer, de saber mais, de resolver problemas que não estão nem colocados aqui no nosso universo. Tem um monte de gente estudando coisas que são aí do espaço sideral. Como que formou nesses caras a necessidade? Não nasceu com eles. Se criou na própria experiência vivida, né? Da mesma forma, matemática, ciência, enfim, o conjunto do conhecimento humano. Nós criamos nas nossas crianças a necessidade. Como criamos? Lei genética geral do desenvolvimento. Tudo, como aprendemos? Lei genética geral do desenvolvimento. Vivemos coletivamente, fazemos coletivamente, nos apropriamos individualmente, vamos formando para cada um para si a possibilidade de fazer. Então, da mesma forma, né? Então, assim, e com isso a gente vai aprendendo que mais do que conteúdo, a grande preocupação do professor de educação infantil é a forma. De que forma eu apresento o que eu apresento para as minhas crianças. Porque se eu vou ler uma história e falar assim, agora eu vou ler uma história, vocês fiquem todos quietos, ninguém se mexa daqui. Quem se mexeu vai levar um beliscão. E pipipi, papai, vou ler uma história. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. As crianças nasceram sem necessidade de ouvir história e vão continuar sem a menor necessidade de ouvir história. Por isso é que a gente, na educação infantil, e acho que esse é um elemento fundamental de nós professores sacarmos, uma das formas da atividade na educação infantil, da gente propor coisas para as crianças, é a atividade centralizada no professor. Eu vou ler uma história. Vem quem quer. É fábrica de fazer louco, adultos e crianças, é fábrica de produzir gente mal-humorada, é fábrica de produzir gente doente, querer que as 35 crianças lá da periferia de São Paulo queiram todas ao mesmo tempo ouvir a mesma história. Então o papel da professora é contar a história de um jeito tal que crie nas crianças essa vontade, essa necessidade. Então bota um chapéu, põe um nariz de bruxa, põe um nariz de palhaço, põe um lenço. Eu tenho uma colega que acende uma velinha lá de um cantinho, vai ou contar a história todo dia, cada dia num lugar diferente, leva um material que atrai a atenção das crianças e conta a história de um jeito que todas as crianças queiram ouvir, com suspense, com vozes, com objetos, com as crianças reproduzindo os movimentos. É o professor que, pela forma como ele propõe a atividade, ele cria nas crianças o prazer e a vontade de fazer de novo. Mas as crianças não devem ser nunca obrigadas a fazer nada. Por isso que o espaço é parceiro. Por isso que o espaço rico, bonito, acessível, organizado, diversificado, ele deve estar lá disponível. Porque enquanto eu estou lendo uma história aqui, se alguém não quiser, pode ir lá fazer outra coisa. E essa coisa que a criança vai estar fazendo, certamente tem um papel no seu desenvolvimento. Enquanto ela estiver fazendo aquilo, é porque aquilo ela está ou pensando, ou inventando, ou, enfim, aproveitando aquilo para fazer alguma coisa, ou criando uma habilidade, uma capacidade. O que não precisamos é obrigar as nossas crianças a nada. Agora, temos sim, como obrigação, criar nas crianças o prazer e o desejo de fazer todas as coisas, de querer saber mais. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do dialogismo de que falava o Paulo Freire, e o Vygotsky vai falar de um outro jeito a mesma coisa. Do quanto é importante no processo de aprender a gente considerar
dois sujeitos, o professor e as crianças. O professor fala, as crianças ouvem, e as crianças falam e o professor ouve. E o professor faz uma pergunta, as crianças pensam e respondem, e o professor comenta essa questão, como dizia o Loris Malaguzzi, que é o idealizador da experiência italiana de Reggio Emília. O papel do professor é manter a bola em jogo. Criança quer saber uma coisa? Eu nunca respondo e ponto. Eu sempre levanto uma questão. Ah, você quer saber isso? Por que você quer saber isso? Quem te falou sobre isso? O que você acha disso? Olha o que fulano está dizendo aqui. O que vocês acham disso? Olha a proposta que o fulano está fazendo aqui. O que a gente podia fazer em relação a isso? Então o papel do professor é manter o diálogo acontecendo. É manter a comunicação acontecendo. Não é dar trabalhinho, não é dar atividade para as crianças fazerem e ficarem todas quietas, não é dar atividade que vai preparar para o ensino fundamental. A nossa atividade é muito mais nova. É formar a inteligência e a personalidade. Em última instância, a gente pode sintetizar isso como ensinar a pensar, ensinar a fazer escolhas. Bom, então o Paulo Freire vai dizer que esse é um processo que é dialógico. O Vygotsky vai falar uma coisa na mesma linha, sem conhecer o Paulo Freire. O Vygotsky vai dizer: o processo de humanização, que é o processo de constituição das nossas características humanas, fala, pensamento, capacidade de solucionar problemas, imaginação, memória, autocontrole da conduta, função simbólica da consciência, todo esse processo sofisticado, né, que a gente vai desenvolvendo e caminhando cada vez mais para o pensamento abstrato. Então esse processo de humanização, ele tem dois canais, ele tem dois vetores. Ele tem um processo que é de apropriação, que eu poderia traduzir como um processo de aprender, de assimilar, de observar o do outro, e um processo de objetivação. Apropriação, objetivação. Esse é o processo que constitui essencialmente o processo de formação das pessoas. Quando as crianças vêm, vivem, se apropriam e depois elas se expressam. E por isso a gente tem discutido tanto a questão do brincar entre 3 e 6 anos. Porque o brincar antes dos 3 anos é aquele brincar que em português a gente chama essa atividade que ela é não produtiva, né? É assim, ficar experimentando com os objetos. Se fosse uma criança aqui, ela já teria pego essas 2 garrafinhas, balanço batido aqui na mesa, aberto, botado água aqui, daqui para lá, jogado um pouquinho ali no chão, teria espalhado água, estaria desenhando aqui na mesa com a água. No mínimo estaria explorando todos esses materiais, né? Então assim, se fosse menorzinha e aquela ali que está ali, né, está carteando, está querendo falar também, né, porra, que história é essa, né, só a outra ali que fala, eu não posso falar nada, né, também quero falar uma coisa. Né? A criança, ela está, se ela fosse pequenininha, ela ia estar querendo pegar o meu brinco, pegar o meu rosto, né, ela ia estar olhando para mim, ela ia estar querendo ser olhada, né. Isso é o que a gente chama de brincar, né? Que a psicologia vai chamar de comunicação emocional, né? É a relação que ela estabelece com o adulto, a relação face a face. É o momento da comunicação da criança. Fora disso, ela sai explorando as coisas que a gente colocar ao redor dela, descobrindo, né? Experimentando. As crianças um pouco mais velhas vão aprofundar esse processo. A gente diz que elas estão brincando, mas elas estão, na verdade, experimentando, descobrindo a qualidade das coisas. O brincar, de que vai falar o Vygotsky, a gente tem discutido bastante, que é a atividade por meio da qual a criança mais aprende e se desenvolve, é o brincar de faz de conta com papéis sociais. Quando a criança já, a
partir de uma certa idade, de uma certa experiência acumulada, ela já não se interessa mais só pelo olhar do adulto, pela fala do adulto, ela não se interessa mais pelos objetos e para fazer barulho com eles e para, enfim, explorar os objetos nas suas características físicas. Ela se interessa agora pelo objeto segundo o uso que os adultos fazem. O que é que os adultos fazem com isso? Né? Que o Vygotsky vai dizer, é uma idade em que a criança pensa que é grande e quer fazer tudo que os adultos fazem. Como não pode, ela imagina, ela inventa um mundo imaginário. Sobre aquilo, ela não inventa, ela não cria do nada. Ela reproduz a partir daquilo que ela vai vivendo. Né? É importante a gente sacar isso para a gente não ficar achando que criatividade é uma coisa que a criança resolve sozinha. Não. Quando ela pega os objetos aqui que eu disponibilizo para ela e ela brinca de faz de conta, ela está expressando tudo aquilo que ela vai conhecendo. Então, a expressão é fundamental e o brincar é fundamental como expressão daquilo que ela vai conhecendo. Ela expressa valores que nós podemos discutir com ela, porque ela vai aprendendo na vida. Então tem a mãe que fala, olha, não deixa ninguém comer o seu lanche, não deixa ninguém usar o seu lápis amarelo. E nesse mundo de 7 bilhões de pessoas, nós não podemos cada um para si. Nós vamos cada vez mais conviver em espaços coletivos e precisamos aprender a viver coletivamente, né? Então a professora vai ouvir os preconceitos que as crianças vão aprendendo. Vão aprendendo porque os adultos falam diretamente e vão aprendendo também porque vão interpretando aquilo que elas vão vivendo. Elas vão atribuindo um valor muitas vezes. Então é preciso que a gente toque na mão, né? Eu vou só contar um exemplo de como a gente faz isso e interfere, né? As crianças brincando de casinha, tinha um dos meninos queria brincar e as meninas não queriam deixar. Então a professora observou, depois que a atividade tinha acontecido, porque o brincar de faz de conta, ele acontece não no momento da atividade centralizada pelo professor, que esse é o momento de contar história, de fazer passeio, de fazer uma pesquisa que a gente faz junto, né? De investigar sobre um tema de interesse das crianças. São essas atividades de ensinar as crianças a usar o teatro de bonecos, de usar fantoche, de fazer um teatro de sombra, enfim. Esses momentos são momentos da atividade centralizada no professor. Tem um outro momento, outra forma de gestão do tempo na escola que é fundamental, que é a atividade diversificada. Quando a professora propõe 5 atividades diferentes, ou 6 atividades diferentes, cada uma num canto da sala e diz, agora vocês podem escolher o que vocês querem fazer. E aí é um tempo também que a criança vai, primeiro, exercitar a escolha e segundo, vai planejar o que fazer com aquele material no grupo de crianças com que ela está. Cada um vai fazer um desenho diferente ou nós vamos fazer um desenho para compor uma história? O que nós vamos fazer? Ou todo mundo vai se juntar para fazer o mesmo desenho? O que nós vamos fazer? Então tem momentos de planejamento, de participação, de solução de problemas, que está dado para as crianças, mas esse momento também já foi planejado também pelo professor, que planejou essas 5 ou 6 atividades. Tem outra forma de gestão do tempo, que é fundamental, que é a atividade livre. E eu sei o quanto essa atividade livre, quem que é professor aqui? Eu sei o quanto essa atividade livre arrepia professor. Ele fala assim, ai, o que eu vou fazer? É uma bagunça. Não é a atividade livre que a gente vai lá, pega aquele cesto de sucata e vira no meio da sala. Porque o espaço, ele é um organizador da atividade. Se a sucata que nós temos na sala está organizada, cada uma num potinho, cada uma numa lata diferente, cada uma numa caixa de papelão diferente, e por qualidade, então aqui só as tampinhas de PET vermelhas,
aqui só as verdes, aqui só as azuis, quanto mais essa divisão for, quanto mais essa classificação for meticulosa, mais organização nós estamos ensinando para as nossas crianças. Não obsessão, não toque, organização. As tampinhas a gente usa daqui e a gente guarda aqui. Organização é fundamental para aprender qualquer coisa. As crianças vão aprender, vão precisar depois aprender a se organizar para estudar. Mas quando elas são organizadas com as atividades que elas realizam na educação infantil, elas já vão aprendendo isso. Mas eu esqueci do que eu ia falar, o que eu estava falando. Da atividade livre. Então, obrigada. A atividade livre, então, ela pode ser organizada da seguinte forma, com as crianças. Primeiro, e aproveitando a experiência do MEM, experiência portuguesa. Que coisas nós temos aqui na nossa sala? Junto com as crianças, vamos fazer uma lista do material que nós temos. E essa lista vai ficar aqui na nossa parede. A professora vai escrever e as crianças vão ou desenhar na frente ou pregar um objeto na frente para saber o que está escrito ali. Para a gente ter uma ideia de tudo o que tem aqui na nossa sala. Porque à medida que nós vamos tendo material, não cabe tudo acessível na altura das crianças. Nós começamos a ocupar o espaço de baixo para cima. Mas tem uma hora que não cabe, mas na altura das crianças já está lá em cima. É importante que esse material esteja legível, isso aqui eu já sei o que tem lá, mas que ele também possa estar legível aqui na minha lista. E aí eu posso fazer uma segunda atividade com as crianças, preparatória da atividade livre, organizada, que é, o que é que nós podemos fazer com esse material que nós temos na sala? Vamos fazer uma lista das coisas que nós podemos fazer. Ah, podemos brincar de casinha, brincar de carrinho, brincar de fazer pista, brincar de fazer fazendinha, brincar de... E as crianças vão enumerar o que dá para fazer com esse material. Pintar, desenhar, montar, fazer o teatro de fantoche, fazer o fantoche com os materiais que nós temos. Nós listamos essa quantidade de materiais. E aí as crianças podem planejar o que elas vão fazer a partir dali. Então é uma atividade livre que ela também pode ser organizada. Se eu quiser dar um passo a mais de organização, eu monto um calendário aberto com o nome de todas as atividades possíveis de serem feitas aqui, escritas pela professora e desenhadas pelas crianças, porque as crianças saibam o que está escrito ali, com o nome de todas as crianças aqui, e eu vou ou semanalmente, ou mensalmente, ou eu vou usar aquele material para as crianças se planejarem. O que eu quero fazer ao longo dessa semana? Ou o que eu quero na atividade livre fazer ao longo desse mês? Então eu vou pôr um quadradinho naquilo que eu quero fazer, ou uma bolinha naquilo que eu quero fazer. E a hora que eu fizer aquilo que eu planejei, eu vou lá e faço um X em cima. Então a própria criança vai planejando, executando e registrando o que ela fez. Então nós temos esse tempo da atividade livre, é um tempo fundamental para a criança experimentar com os objetos presentes, mas é um tempo fundamental também para ela brincar de faz de conta. Esse tempo é um tempo em que a criança vai expressar aquilo que ela faz. Então vão estar lá as meninas brincando de faz de conta, esse tempo livre, que a professora está ao lado observando para discutir depois, para comentar depois, para provocar alguma reflexão depois. E aí as meninas não queriam deixar o Henri participar. Aí a professora foi lá, conversou, por que não pode e tal. Porque menino não brinca de casinha. Como não? Né? Não tem pai na sua casa, não tem avô na sua casa, não tem irmão na sua casa. Deixa o Henri participar. Né? Aí, bom, então deixaram. Só que elas estavam brincando, a atividade envolvia uma bacia d'água e tinha louça para lavar, com água e sabão e pano de prato para enxugar. Então, aí o Henri, brincando de casinha, foi lá e lavou toda a louça. Quando as meninas viram, elas ficaram bravíssimas. Por quê?
Primeiro porque lavar louça era a coisa mais legal que tinha, né? A professora estava deixando brincar com água, com sabão dentro da sala. Isso era demais. Então, assim, era muito legal fazer isso. E o Henri foi lá e fez, elas vieram reclamar. Tá vendo, professora? Por isso que a gente não queria que o Henri brincasse. Por quê? Porque ele foi lá e lavou toda a louça. Mas então, não pode não lavar a louça? Isso que é discussão de gênero na escola, né, gente? Não é nada diferente disso, né? É parar com essa ideia de que meninas não mexem com construção civil, quando tem um monte de mulher trabalhando na construção civil. Menina não brinca de carrinho. Quem aqui é motorista? Quando a gente encontra uma colega que não dirige, fala, nossa, você não dirige? Menina não brinca de carrinho? Menina não joga futebol. Como diz uma colega minha, ficcionada por futebol, a única seleção que está trazendo alegria para os torcedores brasileiros é a feminina. Né? Então, assim, que história é essa? Né? De menina de um lado e menino do outro. Isso que é discussão de gênero. Então, assim, a professora pegou isso. Mas seu pai não lava louça na sua casa? Aí já tinha virado uma conversa de todo mundo, porque daí já era na avaliação final da atividade livre. Cada um estava contando o que tinha feito. As meninas vieram reclamar do Henri, que tinha lavado a louça. Então a conversa foi para esse lado. E aí alguém disse assim, o meu pai não lava. O outro disse, o meu pai lava. Ah, tá vendo então? E aí a conversa foi por aí. E só para completar o final da história, vem o pai da menina que tinha brigado com o Henri, dizendo que o pai não lavava a louça. A conversa chegou na casa dele. Só que chegou de um outro jeito. Chegou o pai e falou, chegou para as professoras dizendo, veja o que vocês estão aprontando aí para mim, porque a Lu chegou em casa dizendo que eu sou o único pai que não lava a louça na sala dela. Agora toca eu lavar a louça em casa. Então, assim, esses preconceitos de cor, de atitude, às vezes em relação às crianças que têm alguma necessidade especial, precisam ser todos tocados pela turma. Às vezes tem uma criança que é preconceituosa, diz, eu não brinco com ele porque a minha mãe falou para eu não brincar com ele. Aí a conversa tem que rolar na sala e dizer, somos um grupo, né? Então, assim, as próprias crianças dão conta de fazer essas conversas. Então, o trabalho do professor não é controlar, não é dirigir, não é arrumar atividade para as crianças fazerem, mas promover a vivência e a reflexão sobre as vivências, aquelas que sejam necessárias, num processo que é dialógico, num processo em que o professor faz boas perguntas para as crianças e deixa que as crianças reflitam e respondam. Bom, então, para sintetizar, o que a gente sabe hoje sobre o desenvolvimento infantil faz de nós os profissionais mais importantes da sociedade, responsáveis pela formação, que não existe antes, pela formação da inteligência e da personalidade. Como diz o Gramsci, essa formação pode acontecer independente de gênero, de classe, de cor, de religião, de etc., pode acontecer para formar as crianças para serem o máximo, para serem dirigentes. Né? Então, assim, o que nós na escola fazemos? Promovemos vivência em que as crianças possam ser sujeitos, em que elas possam planejar junto o que nós vamos fazer, executar as atividades junto com a gente, avaliar no final do dia como foi o nosso dia hoje. O que nós fizemos? O que vocês gostaram? A professora faz boas perguntas. O professor faz boas perguntas. As crianças vão dizer do que gostaram, por que vocês gostaram mais disso? E a professora pode, inclusive, fazer um diário da turma, registrando a cada final de dia esse parecer das crianças sobre o que aconteceu. As crianças, olha, eu registrei aqui o que vocês falaram e agora eu vou ler para vocês. Quando eu faço isso, eu vou mostrando para as crianças que escrever é diferente de desenhar. Que escrever é diferente de falar, que daí fica gravado aqui. Eu leio hoje, amanhã eu posso ler de novo. Daqui 15 dias, se vocês quiserem, eu posso ler de novo o que aconteceu, o que nós combinamos. Hoje nós combinamos tal coisa. Vou escrever aqui também. Foi lá, o combinado foi lá para a parede.
combinado em relação à disciplina, em relação à organização, em relação a regras de convivência, tudo que a gente discute e que combina, vai lá para a parede. Então hoje nós discutimos sobre falar palavrão na escola. Alguma coisa que incomodou a professora ou qualquer coisa, qualquer problema que surja, que incomode a professora ou alguém do grupo. Discutimos, conversamos, vimos o ponto de vista de cada um, fizemos um combinado. Vamos combinar uma coisa, que aqui na escola a gente vai fazer um esforço para não falar palavrão? Sei, mas não falei. Ou eu falei, mas eu falei só uma vez. Ou a professora mesmo pode dizer, tudo bem que você falou que está escrito ali, sempre. Como lembra o Freinet, o desenho é a forma de escrita da criança numa certa idade. Então nós vamos sempre acompanhar o texto escrito com o desenho para que as crianças possam saber o Instituto do Alfabetismo, INAF. Se vocês derem uma busca em analfabetismo funcional, vocês vão levar 35% dos alunos que estão nos cursos superiores ou que mesmo terminam os cursos superiores têm esse mesmo problema. Porque vocês sabem que não é quem termina o ensino médio, tem um monte de gente que para, né? Agora, dos que vão para o ensino universitário, 35% saem da universidade, saem das faculdades, dos cursos de formação analfabetos funcionais. Esse problema, ele está